Boa noite, grande Kruger. Uma presença ilustre sua hoje na minha live, hein? Na nossa live. Obrigado pela presença aí de todos. Vamos chegando. Estamos ao vivo em mais uma quarta-feira, né? Às 19h30, faltando um pouquinho aí. Vamos já no aquecimento aqui na nossa live de hoje. Estamos pelo Facebook, ao vivo aqui também pelo Facebook, na nossa página da Tropical Estufas, e ao vivo também pelo nosso Instagram, todas quarta-feira a partir das 19h30, levando conteúdo de qualidade para o nosso público agro. Hoje o nosso tema é cultivo protegido. Obrigado, grande Krug aí na nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos ficando à vontade aí, muito conteúdo bacana aí que nós vamos falar hoje, dando continuidade, né, no nosso tema do cultivo protegido, parte 2, onde quarta-feira passada nós não... o conteúdo é muito extenso, né, muitas perguntas, muitas dúvidas, então hoje a gente retoma esse tema sobre cultivo protegido. Pessoal, já vai chegando, dentro de instantes nós já vamos dar início para a nossa live do cultivo protegido, parte 2. Estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo Facebook. Vocês fiquem à vontade de mandar sua dúvida, de mandar sua pergunta. Vamos chegando, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a nossa live é sobre cultivo protegido, parte 2, um conteúdo aí bem bacana, onde nós vamos falar de vários temas, de estufas, filme, tela, irrigação, manejo. É um tema aí que nós vamos abordar bastante coisa, né? Desde o planejamento até a sua produção aí, tipo ideal de estufa, ideal de como produzir, né, na estufa. A gente vai dando boa noite aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, eu sou o Guga Rios, sou gestor da Tropical Estufas, e a Tropical toda quarta-feira a partir das 19h30, né, já o horário registrado nosso, levando conteúdo de qualidade para o nosso povo agro, segmento agro. E hoje a gente fala do tema sobre cultivo protegido. Boa noite para vocês que estão chegando aí, fique à vontade, pode ir mandando já a sua pergunta, né? Que a gente aqui, conforme do desenrolar do tema aqui, a gente vai respondendo para vocês. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Você que se encontra aqui também pelo Facebook, pode também mandar sua pergunta, que nós vamos aqui respondendo para vocês. E vocês aí pelo Instagram também, fique à vontade. É um prazer enorme estar com vocês hoje aqui nessa live. Então vamos lá, dando continuidade no nosso tema cultivo protegido, né? Parte 2, onde aí a gente só faz um release bem rapidinho aí do que nós abordamos, né, na última quarta-feira aí, cultivo protegido, onde se iniciou aí nos anos 80, através de uma fazenda muito próxima aqui nossa, em Bragança Paulista. E aí a gente vem seguindo, né, com as estufas de 5 metros de largura, pé direito baixo, com pouca tecnologia, podemos dizer, né? O Douglas já manda uma pergunta para nós aí, Douglas, nós já vamos responder na sequência aí. Então, desde os anos 80, o cultivo protegido, ele aí iniciado, né, no Brasil aí, com baixa tecnologia, sem muita gente entender o que é isso, né? E o que a gente vem hoje para os anos de 2020, trazendo para os dias de hoje, uma ferramenta que a gente entende, e os produtores também entendem que é uma ferramenta aí que não dá para produzir sem mais, né? Nós estamos aqui no município de Bragança Paulista, fica a nossa matriz, né, onde atendemos aí o Brasil todo, de norte a sul, sem exceção, e América do Sul e África também. O amigo aqui no Facebook, o Gil Miranda, né, pergunta que a minha região está na temperatura de 30 a 35 graus. Em Bragança hoje, né, para quem é de Bragança, região Bragantina, quem está aqui na região sudeste, a gente amanhece aí na casa de 5 graus.
só para vocês terem um pouco, né, da noção de como está o clima, né? E falando de clima e pegando esse gancho do clima, né, para a planta, para o fruto, é um grande problema. Então, o cultivo protegido aí, uma estufa, né, uma ferramenta aí, é ideal aí para você proteger o seu fruto, ainda mais nesses dias intensos que estamos chegando aí já próximo do inverno, né, próximo de baixas temperaturas, o que isso ocasiona aí grandes percas e grandes danos e grande retardo aí na produção. Se você fazer uma produção no campo aberto, né, vocês sabem aí, muitos aí estão online e sabem do que eu estou dizendo, o que você traz, né, para o ambiente protegido, você traz aí para estufas, você tem muitos benefícios e para essa produção. Então, pegando esse gancho de baixa temperatura que nós estamos tendo nos dias de hoje, o amigo Douglas aí lá da Serra Gaúcha, grande tchê, tá 6 graus no momento aí. Puta vida, Douglas, tá frio para danar aí também. Nós aqui, meu amigo, amanhecemos hoje na casa de 5, agora aqui nós estamos aí a 15 graus, mais ou menos, mas a madrugada é para ser fria também. E o frio, né, é um grande impacto aí para a planta, para a produção. Então a ferramenta estufa agrícola aí é um grande benefício aí para a produção de estufa agrícola. Vamos lá, pegando aí um pouco o gancho, né, da nossa última live, falando um pouco, iniciando o planejamento. Então, para você entender, né, qual a minha estufa ideal, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um planejamento. Né? Qual o planejamento? O que eu quero produzir? Para quem que eu vou produzir? Para poder entender qual é a área que eu preciso e como que eu vou produzir isso. Então, esse planejamento é essencial, você tem que entender qual é o seu público-alvo, é o primeiro ponto que eu falo. Para quem que você vai vender seu fruto e qual fruto, né, que você vai vender. Para depois você fazer o entendimento, né, de qual a área que você precisa, qual o tamanho da sua estufa. E além disso, você vai produzir na terra, no solo, né, propriamente dito, você vai produzir no vaso, de que maneira que você vai produzir para poder ter o entendimento de qual é a estufa ideal que você precisa. Eu venho engatando aqui já em algumas perguntas que os amigos vêm fazendo aqui, né? Vamos lá. O amigo Douglas aqui, ele pergunta, qual o tamanho ideal de uma estufa? Ô Douglas, então é justamente isso que eu acabo de falar, né? Vai depender do seu planejamento, né? Para quem que você quer vender o fruto, qual fruto que você vai produzir, qual a quantidade, né, de pés, vamos dizer, se for tomate, quantos pés de tomate você quer produzir no ciclo. Então existem vários fatores que você primeiro tem que ter esse planejamento para você depois poder seguir aí num projeto, né, propriamente dito. Então vamos dizer aí, eu quero produzir tantos pés, em cima disso, em cima dessa conta que a gente consegue fazer um cálculo de estufa. Mas hoje o que o nosso time comercial, o nosso orientador técnico comercial nos diz, né, que uma estufa hoje, para ela ser comercialmente, a partir de 500 metros quadrados, né, você já consegue fazer uma produção aí para ser comercialmente, né, vendida. Tá? Então, o tamanho ideal, Douglas, depende muito do que você quer produzir, para quem você quer produzir e qual é a quantidade, né, que você quer produzir para a gente poder chegar nessa conta. O Regis também aí, boa noite Regis, obrigado pela pergunta. Nos pergunta aí, né, dá para fazer uma estufa em casa? Sem sombra de dúvida, Regis. Né, se você entrar aí na nossa página, né, você vai encontrar que esse mês nós temos lá um mês de condição especial para o Dia das Mães, e a gente tem lá uma estufinha, uma mini estufa que nós chamamos, né, que ela serve tanto para produção, né, você pode produzir ali hortaliças, como também para flores, tá? Então, respondendo aí as primeiras perguntas, fique à vontade, né, pode ir mandando a pergunta tanto para o Instagram, quanto pelo Facebook, nós estamos aqui online. O Gil já faz alguma pergunta aqui pelo Facebook aqui pra gente. Obrigado, Gil, aí pela presença aí. Boa noite, viu? O Gil disse que produz tomate. Maravilha, Gil. Muito bom. Então, dando sequência aqui, né, na nossa linha de raciocínio, as estufas
hoje a tecnologia, estufas toda metálica, estufa para dar maior resistência, né? Resistência aí ao clima, resistência ao ambiente externo e também para dar uma maior longevidade aí de durabilidade. Hoje a gente se estima, né, em torno aí de 35, 40 anos uma durabilidade de uma estufa devido à galvanização, né, que a Tropical utiliza. Então isso que acaba tornando, né, uma grande durabilidade aí para a estufa, né? Aqui o amigo Vanderlei Ribeiro, ele pergunta para nós aqui, né, numa região com altas temperaturas, compensa ter estufa? Claro que compensa, Vanderlei. Vanderlei está pelo Facebook aqui. Compensa sim, Vanderlei. E existem, né, alguns modelos de estufas hoje que você pode fazer ela com abertura zenital, que é aquela abertura, né, da parte superior, para que você possa fazer aí a troca, né, de ar com uma maior frequência. E também você consegue fazer estufas, dependendo da região que você vai estar, estufas com menores áreas, né, menores área em metro quadrado de produção, que tranquilamente uma estufa light aí, ou uma estufa euro, com certeza ela vai te trazer um retorno aí incrível, tá certo? Então as estufas hoje, elas são as estufas 100% em aço galvanizado, né? O que facilita também o financiamento, que você consegue fazer o financiamento aí 100% via Pronaf. Nas lives anteriores nós falamos de financiamento também. Então isso é um grande benefício aí, né, de ferramenta para o produtor. O que, se você partir para uma estufa de madeira, uma estufa aí 100% de madeira, você não consegue fazer essa linha de financiamento e também a durabilidade. Quando você se compara uma estufa 100% em aço galvanizado comparado com madeira, né, qual o comparativo que a gente faz e o comparativo que a gente tem? A manutenção, né, que você tem numa estufa de madeira, ela é frequente, né? Então você monta uma estufa hoje, cobre ela, deixa ela bonitinha, e se vir um vento mais forte, você já começa a ter problema de manutenção. Então você tem que ir lá, você tem que fazer algum manejo, você tem que trocar um plástico, dependendo, fazer uma manutenção. E a durabilidade dela, né, ela se encurta quando a gente fala numa estufa 100% galvanizada em 40 anos, né, uma estufa de madeira aí, dependendo do caso, em 6 meses ou 1 ano, você já tem grandes manutenções, né, em cima disso. E vamos dizer, a gente produz, né, quer produzir, a gente tem que estar focado aonde, né? No nosso fruto, porque se a gente não conseguir produzir um fruto de qualidade, a gente não vai conseguir vender bem, né? A gente precisa vender bem. E pegando, né, o planejamento que nós falamos no início, tudo isso vai do planejamento inicial, né? Qual é a minha área, qual é o tipo de solo, qual é aqui, para quem eu vou vender, como eu já falei anteriormente, como eu vou vender, né? Quem é meu cliente final? Eu vou vender isso numa embalagem, eu vou vender isso numa caixa, eu vou vender isso numa marca própria, eu vou vender isso no Ceasa. Isso é muito importante, gente. Tudo isso está num planejamento. Um bom planejamento, né, tem grande chance do resultado final ser muito bom, né? Desde da escolha para quem eu vou vender, e vai partir aí do tipo da minha estufa. Então vamos lá. Aqui a gente retoma um pouco da estufa, falando na estufa 100% metálica, galvanizada, estruturalmente aí muito robusta, onde a gente fala aí de larguras, né, 5, 6, 7, 8, 9, 9,60 em vão únicos, 12,80 em vão únicos, comprimento, não tem limite de comprimento, né, depende da sua área, depende do seu projeto. As estufas essencial e primordial, kit tirantes, né? Os tirantes são essenciais aí para a segurança das estufas, né? O Theo Alves aí manda uma pergunta para a gente se a gente entrega para todo o Brasil. Entregamos e montamos, Theo. Atendemos aí todo o Brasil, né? Sem restrição, tá? Sem problema, a gente atende todo o Brasil e América do Sul e África também. Fernando aqui pergunta se para clima quente as estufas caem bem.
Cai sim, Fernando. A estufa, propriamente nome, né, estufa, não quer dizer que nós vamos esquentar ainda mais o ambiente. Não é essa questão da estufa que a gente pensa ali, a estufa de uma lanchonete, de um restaurante que guarda coxinha ali, aquela coisa, né? A estufa, ela tem uma tecnologia que ela vai proteger a planta. Nós vamos falar que o próximo passo aqui sobre plástico e tela, né? Existe um fator aí muito importante. Tem estufas hoje, dependendo da região que você está, Fernando, não sei qual é a sua região, a gente faz projetos aí de 1 hectare de estufa, né? Onde a gente consegue colocar sistema de abertura zenital para fazer a troca de ar quente, né? Para o ambiente interno ali, para a estufa e para a planta ter um ambiente ali ideal que ela possa se desenvolver. Porque quando a gente fala em cultivo protegido, a gente tira a planta do ambiente que ela está em campo aberto e traz para dentro da estufa. Para quê? Para protegê-la, para proteger do ambiente externo, né? Então você não pode sufocar ela ali de alta temperatura, você tem que fazer o microclima ali, mas a região que ela é de altas temperaturas, né? Você ali tem que colocar tecnologia em plástico, em tela, em irrigação, em sistema de abertura, tá bom? O Bruno Venâncio aí nos dá parabéns. Ô Bruno, obrigado aí, viu? Dá parabéns, acabou de montar uma estufa da Tropical de 1.536 metros quadrados, Papatido Alferes. Pretendo comprar outra esse ano. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Bruno. Obrigado aí por nos prestigiar na live aí e dar esse feedback aí tão importante pra gente, né? A gente faz aí o melhor trabalho para vocês, né? Para vocês poderem produzir com tranquilidade, né? Eu costumo dizer que a parte estrutural você pode deixar com a Tropical, que a Tropical vai montar aí uma estufa de altíssimo nível e qualidade, e vocês têm que se preocupar com a produção, né? Vocês têm que preocupar com o fruto, né? O manejo, como vender. Isso que são grandes preocupações. Já pensou se vocês precisarem ali ficar em altíssimo nível ali e precisar ficar fazendo manutenção, né, o tempo todo nas estufas? Isso é complicado. Júlio César também aqui pelo Facebook manda um abraço pra gente aí, né? Muito obrigado, Júlio, pela presença aí. Prazer enorme ter vocês. Então, falando de estrutura, agora eu vou falar um pouco mais de plástico, né? Uma grande estrutura aí, né? Não depende somente da parte estrutural da estufa, e tem outros fatores aí que são os filmes agrícolas, né? Lá na década de 80, como nós iniciamos a live, não existia essa tecnologia que hoje nós temos. Os filmes agrícolas hoje podemos trazer aqui em 3 etapas, né? O filme agrícola difusor de luz, que a gente denomina aí que é utilizado para a maioria de cultura, sendo ela hortaliça, flores, o HF em geral, né? Então o difusor de luz, o que é esse difusor? Ele tem aditivos, né, no plástico que ele vai fazer a difusão de luz para dentro da estufa, podendo levar 100% de luminosidade para dentro, no ambiente interno dessa estufa, para que não haja sombra, para que não haja estiolamento de plantas, né? E que a luz é mais do que importante para a produção, tá? Então, o filme difusor de luz é o filme mais indicado, né? E o filme mais ideal aí para a produção de HF em geral, frutas e flores também. Então, o filme difusor hoje ele é enviado aí para as nossas estufas, né? Para serem utilizado para a produção de hortifruti granjeiro em geral, tá? Aí tem um filme transparente, que é um filme realmente 100% transparente, é como um vidro, né? Esses filmes, eles não têm aditivo nenhum, ele não tem tecnologia. A gente costuma dizer que ele faz um sistema guarda-chuva realmente. Ele não tem aditivo, ele não tem nada, né? Antigamente se utilizava muito esse filme, é um filme de 12 meses de garantia. Contrapartida, o difusor, ele é 36 meses de garantia. Os fabricantes, né, dão aí 36 meses de garantia de
durabilidade, né, do filme, quanto o transparente ele não tem aditivo nenhum e ele é 12 meses. Quanto que a gente utiliza um filme transparente para produção, né, a gente não recomenda. Se recomenda um filme transparente hoje para secagem de grãos, né, se for secar alguma coisa, um tijolo, secagem de café utiliza muito, para cacau. Então, quando você vai fazer uma secagem, a utilização do filme transparente, ele é muito utilizado. O que para produção, ele não é utilizado, né? Para produção, reforço aqui, o filme difusor é o mais utilizado aí. E também temos o leitoso. O leitoso é um filme que parece um papel sulfite, ele é um leitoso, um branco mesmo, e ele é muito utilizado algumas flores, né? E para quando você precisa de um ambiente com mais sombra, vamos dizer assim, utilizado muito para abrigo. Você quer fazer uma estufa para uma garagem ali, para guardar alguns materiais, para estocar alguma coisa. Então o filme leitoso ele é utilizado nesse aspecto, de fazer uma sombra ali no ambiente interno, o que não é recomendado para a produção de hortifruti granjeiro em geral, tá? E é utilizado para algum sistema de produção de flores e para abrigo. Então, essas são as três utilizações do filme difusor de luz, o filme transparente e o filme leitoso, onde a garantia deles, o difusor eles fica em 36 meses de garantia, o filme transparente em 12 meses e o filme leitoso também em 12 meses aí, e a utilização de cada um. Em cima do seu projeto, né, a gente indica aí o melhor filme, tá? Então vamos dizer, uma estufa aí de tomate, hoje a gente recomenda uma estufa Euro de 12,60 de largura, né? Ela podendo ser geminada. Filme difusor de luz. Então partindo aí, a gente montando a nossa estufa, né? Pode ser ela de 500 metros quadrados, 1.000 metros, 1.500, sem limite, não tem limite, depende do seu projeto, depende da sua área. A gente monta projetos desde, a gente costuma dizer, desde 1 metro quadrado até infinito. Então a Tropical consegue entender essa necessidade do produtor e ajudar eles. Pode ir mandando suas perguntas aí que a gente já vai intercalando aqui. Aqui o meu amigo pelo Facebook, ele pergunta o filme ideal, né, para a produção de HF, é isso, reforçando o que eu acabei de dizer, é o filme difusor de luz. O filme difusor de luz é o mais indicado para a produção de hortaliça em geral, tá? Saindo dos filmes, né, a gente engata aí no sistema de fechamento, sistema de tela. Quais são aí o sistema de tela, quais são as telas mais indicadas? Telas hoje a gente trabalha também num conceito aí, vamos falar, existem muitos tipos, mas nós vamos fechar em alguns aqui, né, para ficar fácil o entendimento. Hoje existe aquela tela branca, clarite, clarinete, que nós chamamos, né, uma tela aí com 30% de sombra, para fechar, né, toda a estufa. É necessário fechar toda a estufa? É necessário. Por quê? Devido aos pássaros, mosca, mariposa, e nós vamos falar especificamente do tomate, né, que existe aí a mosca branca, que muitos conhecem. Nós vamos falar de uma variedade específica de tela para a mosca branca. O Douglas pergunta aí, o difusor de luz 150 micras? Exato, Douglas. A recomendação hoje a gente trabalha com plástico de 150 a no mínimo de 125 micras. Isso é o que nós recomendamos, né, o que nós temos hoje de fabricantes nível nacional e importado também. Então a gente recomenda aí de 125 a 150 para que fique nessa casa aí. Isso é um ideal, tá, Douglas? As telas. Estão começando aqui as telas por um ambiente, né, fechado. A gente precisa fechar por uma série de fatores, grandes bichos, pequenos bichos, médio, para fazer a proteção, né, do cultivo protegido aí. Então vamos lá. A tela clarite, a tela clarinete, né? Fernando, eu já respondo já a sua pergunta aqui, né? Produzir 3.000 caixas de 20 kg, mais ou menos aí, Fernando, uma área de 1.500 metros quadrados vai suprir essa sua necessidade, tá? Um projeto aí de 1.500
metros quadrados de estufa supre essa sua necessidade aí de 3.000 caixa aí, no caso, mês. Aí tem que entender também essa demanda, se você quer isso por semana, quinzena, mês, tá? Mas ficando na média aí em torno de 1.000, 1.500 metros quadrados de estufa, você consegue montar um projeto em cima disso. As telas Clarite é uma tela branca, né? Ela é utilizada também para toda a cultura, menos o tomate. Tá? O tomate nós vamos deixar por último, nós vamos tratar ele numa ocasião especial aqui. Então, a tela branca, que é o Clarite, né? Que a gente fala, que tem 30% aí de sombra. Depois a gente parte para as telas pretas. E aí eu já vou engatar na sua pergunta aí, Douglas. O Sombrite serve para fechar as estufas? Serve sim, exatamente. Então o Sombrite, né, que é classificado aquela tela preta, né, ele existe aí em duas categorias que a gente fala. É aquele Sombrite ráfia e aquele Sombrite monofilamento. O que se diferencia de um e de outro? O Sombrite ráfia, que é parecido com aquele saco de cebola, ele tem a mesma porcentagem do monofilamento, 50%, a gente sempre trabalha nessa casa aí de 50% de sombra. Eles são pretos, iguais, mas ele muda a trama. A ráfia ele parece um saco de cebola e a monofilamento ele é mais fechadinha, que parece aquela tela mosqueteiro. Os dois têm 50% de sombra, porém a ráfia a gente tem maiores larguras no mercado, então você não precisa costurar tanto, dependendo se você for trabalhar numa altura de pé direito mais alta, né, você não precisa fazer tanta costura, que pode encarecer o seu projeto aí para precisar fazer costura, e é difícil de achar, né, a monofilamento em grandes larguras. Monofilamento a gente tem normalmente no mercado 1,5, 3 ou 4,5, se limita muito. Então às vezes, dependendo do projeto, né, a gente recomenda aí a ráfia devido à facilidade de larguras. Mas garantia, durabilidade, resistência, as duas são equivalentes e as duas têm 5 anos de garantia. Então aí a gente denomina as telas pretas, né, que nós chamamos de ráfia e monofilamento. Porcentagem também, por uma cultura aí de HF em geral, a gente denomina aí também de 50%. Tá? Então a gente fica nessa casa aí pro HF em geral. Aí partindo para o tomate, né? O tomate ele existe uma particularidade onde recomendamos telas 50 mesh. Existem várias nomenclaturas, a 50 mesh, a anti-afídio, anti-áfido, antivírus, anti-inseto. O que é isso? É uma tela muito fechada mesmo, né? Para a questão de mosca branca, não conseguir penetrar naquela tela, o que é um grande problema para o tomate. Se nós estamos falando em cultivo protegido, nós temos que conseguir fazer o melhor para a planta, né? Vamos lembrar desde o nosso planejamento lá. Não adianta eu ter uma estrutura linda, maravilhosa, estruturalmente, né? Falando com um altíssimo nível de durabilidade, mas eu tenho que ter um entendimento do meu plástico, qual o melhor plástico que eu vou colocar nesse projeto e qual a melhor tela que eu também vou fazer o fechamento do meu projeto. Então, pro tomate especificamente, há necessidade de você colocar uma tela antivírus, uma tela anti-áfido aí que nós chamamos, 50 mesh, existem várias nomenclaturas. Então, nós falamos de uma estufa e fechando aqui a parte estufa, né? De 12,60 de largura, 50 de comprimento, colocamos aqui um filme difusor de luz 150 micras. Essa estufa, vamos dizer que seja para tomate, nós fechamos ela 100% em tela, toda a lateral dela, inclusive a meia-lua, tá, gente? Então, quando se coloca uma tela muito fechada, no caso da 50 mesh, da anti-afídio, né, se recomenda aquela meia-lua, aquela circunferência da tela, né, que seja colocado por tela, tá? Não seja fechado com plástico e seja colocado tela para que esteja uma melhor circulação de ar. A estufa ela precisa de circulação, ela precisa de troca de ar, tá bom?
Pode ir mandando aí a pergunta de vocês, nós vamos aqui respondendo, né? Aqui vem uma pergunta aqui, nós estamos pelo Facebook também, e o Facebook aqui pergunta, né? Estou numa região aqui, numa média de 30 a 35 graus, como que fica a relação da minha estufa? Gil, tranquilo, cara, sem problema, você pode aí colocar uma estufa, isso deve ser no verão, né, creio eu, uma estufa aí de 1.000 metros quadrados, uma estufa light, encaixa muito bem em cima disso, né, 3 vão aí de 7 metros por 50 de comprimento, falando em 1.000 metros quadrados aí, te dá aí 1.500 pés, mais ou menos, de tomate, falando em tomate. Você pode partir também para uma estufa Euro, com 9,60 de largura, 12,80 de largura, né? Que vai te dar aí um altíssimo nível também de produtividade. Tá bom? Então vamos lá. Tipo de fechamento, né? Que nós falamos. E pro tomate, anticâmara. O pessoal sempre pergunta, eu preciso montar uma anticâmara, eu preciso montar uma antessala. Como é que é isso? Eu preciso colocar a porta? Não preciso? Como que é? Como que não é? Pro tomate, quando se faz uma estufa para tomate, é essencial colocar uma anticâmara. É essencial colocar ali uma antessala, né, na entrada. Por que isso? Né? Falamos no início que o tomate ele precisa de cuidados mais do que especiais aí, né, para sua produção. Então há necessidade ali de você colocar uma antessala para que você abra a primeira porta, entre nessa antessala, feche a porta, né? A outra porta vai estar fechada, você abre a outra porta, então não existe, né, aquele jogo, né, de porta com porta, de ar para entrar direto na estufa. Então existe o jogo de porta, abre a outra vai estar fechada, fecha essa, abre a outra, eu entro para dentro da estufa. Então, para a estufa de tomate, é essencial que se coloque a anticâmara. O que para outros projetos não tem a necessidade, tá? A gente não recomenda por uma questão de orientação técnica aí, né? Então a gente não faz a recomendação quando você não se faz uma estufa especificamente pro tomate, tá bom? Saindo aí das anticâmeras, tá? A gente entra numa questão aí de cortinas laterais. O Douglas aqui pergunta pra gente se há necessidade de fechar as estufas com plásticos ao redor também. Ô Lucas, no caso do cogumelo, né, uma produção de cogumelo, há necessidade que você feche 100% a estufa. Uma estufa climatizada, uma estufa de pesquisa, tem necessidade de você fechar 100%, tá? Eu vou falar aqui num outro acessório, né, que são acessórios para fazer o microclima da estufa, né, fazer o ambiente interno ali, né? Ideal a gente entra no ponto aqui de cortinas, tá? Hoje no sul, né, já está fazendo um grande frio aí, um frio danado aí, né? Então é necessário as cortinas. E as cortinas a gente coloca o quê? Coloca plástico. Para fazer o quê? Dependendo, vai chegando de tardezinha, vai chegando à noite, se fecha, né, as cortinas para poder manter ali um clima ideal ali, vamos dizer que seja uma produção de tomate, 25 graus, 30, porque o tomate ele não pode também, você não pode baixar muito a temperatura, porque senão ele vai sentir não só o tomate, como também outras culturas, né? Então você precisa fazer ali as cortinas laterais e frente e fundo, né? Para esses ambientes que nós temos nessa época do ano, um frio muito intenso, que é a questão do sul, né? E algumas regiões também aqui do sudeste é necessário a cortina. E outras culturas também específica, aonde há necessidade de você colocar as cortinas também para poder fazer o manejo. O Wesley aí, que atende os nossos amigos aí da região lá do norte de Minas, né? Existe muito viveiro de eucalipto, né? De planta, de muda de eucalipto. Tem a necessidade de você fazer, muitas vezes, 100% fechado em plástico ou com cortinas, né, para fazer essa movimentação. Às vezes o dia está muito quente, você precisa abrir as cortinas para fazer ali a troca de ar, e às vezes está muito frio, então você precisa ali também
fazer ali o fechamento, né? Fazer esse manuseio da cortina, onde existem cortinas automatizadas, cortinas manuais, né? Que você abre e fecha ali com as próprias mãos, tá? Então nós estamos falando aqui agora nesse momento, quem está chegando agora, nos acessórios, né? Para o cultivo protegido, os acessórios para as estufas, né? Que para poder fazer ali o microclima da parte interna. Nós falamos das estufas, falamos do plástico, falamos da tela, agora a gente começa a entrar nos acessórios, nos opcionais. Que, gente, as estufas é que nem carro. Você quer um carro com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com direção hidráulica, sem direção hidráulica? Como que é? E como que você vai entender tudo isso, né? É lá atrás no planejamento. Eu tenho que entender o que eu quero produzir, que região que eu estou, que área que eu estou e o que minha planta precisa para poder responder, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer produtividade. Eu quero ali produzir tantos quilos, né? Da minha produção e eu preciso ter ali alta produtividade para ter rentabilidade e poder manter, né? Um ritmo ali de entrega para o meu cliente, para o meu público ali. Eu tenho que manter essa produtividade, porque se eu não tiver produtividade, eu não tenho produto, eu não entrego, não ganha e não tem dinheiro no bolso, né? A gente precisa produzir para botar dinheiro no bolso. Então, agora eu vou falar sobre sombreamento, né? Sombreamento são aquelas telas que são colocadas na altura do pé direito da estufa. Quando que se utiliza? Quando que eu preciso utilizar? É muito utilizado da parte hidropônica, para altas temperaturas, né, no verão. O pessoal que está também pelo Facebook aí, fique à vontade, pode ir mandando as suas perguntas, nós estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo Instagram também, pessoal que foi chegando agora aí, fique à vontade, pode mandar a sua pergunta aí, dúvidas sobre o cultivo protegido. Então, sombreamento são telas, né, com um sistema que a gente se coloca na altura do pé direito. Quanto que eu coloco? São normalmente em verão, em picos de altas temperaturas e muito utilizado para o sistema hidropônico. Tá? Sistema hidropônico, para quem não sabe, são aqueles sistemas produzidos em bancadas, né? Em bancas aí na altura da cintura, que permanece ali contínuo, né? Um start de água, onde a planta é alimentada ali por solução, né? E água, onde ela fica ali o tempo todo, num pulso ali de 15 por 15, 15 descansa e 15 pulsa, né? Então, há necessidade, em pico de verão, colocar telas na altura do pé direito e aonde se faz esse manejo da tela. A mesma situação que eu falei há pouco da cortina, há necessidade de abrir e fechar a cortina para fazer o manejo e também há necessidade da tela. Qual tela eu devo utilizar para o sistema de sombreamento? Gente, vai depender muito do seu projeto, vai depender do que está produzindo ali, que região que você está, né? E quanto você está disposto a gastar, né? Depende muito aí da tecnologia. Qual tecnologia que eu quero, né? Para uma tecnologia ideal para o seu cultivo. Então, tem muito essa relação aí de manejo e cultura e região. Hoje existem telas de 30% de sombra, né, que vai até 75% de sombra. Então tem que entender aí qual é a região que você está e qual a intensidade aí de tela. O amigo Lucas aqui pergunta qual a vantagem da tela da cor vermelha. Ô Lucas, as pesquisas, né, têm nos mostrado aí que a tela vermelha ela está sendo muito utilizada para as culturas de coloração vermelha, né? Então, os pesquisadores aí, fabricantes das telas, nos dá pesquisa, né, e estudos que comprovam uma maior produtividade em cima das telas, em cima das culturas de coloração vermelha. Caso de morango, o tomate, ele não é utilizado porque ele é utilizado o antiafídeo, né, o 50 mesh. No caso do morango, ele é muito utilizado, a rosa ele é muito utilizado, aonde os fabricantes diz que melhora a coloração, tá? Existe aí teses, existe muito prós e contras que uns falam, né, que já utilizou e não viu o resultado, e muitos falam que já usou, né, e já teve
muitos resultados. Os fabricantes também dizem um aumento aí, né, sobre a fotossíntese. Também é muito relativo. Muitos dizem que para eles isso fez muito sentido, essa questão nas folhosas, como para outros também não fez sentido, que teve aí um aumento, né, na planta, melhorou coloração, na parte da hidroponia, o que para alguns teve retorno, que para outros não teve retorno. Então isso, ainda eu vejo que existem muitos estudos, né, em cima disso, e que também varia de muito para região e de produtor para produtor. O que a gente entende, tá? Meu amigo Lucas aí que faz a pergunta para a gente, né? Que o que se usa mais? Acho que vamos partir por esse princípio, né? Se usa, Lucas, muito aí uma tela branca clarite, né? Cultivo em geral, e a preta 50% RAF monofilamento. Hoje 90% aí dos nossos projetos saem em cima dessa configuração, tá? É onde aí tem uma produtividade aí muito alta em cima disso, tá bom? Ventilação, tá? Ventilação hoje é um outro acessório que a gente coloca e tem que entender que é muito importante para a estufa. Gente, estufa, né? Vamos tirar aquele pensamento que estufa eu tenho que esquentar a planta ali, eu preciso aquecer, eu preciso colocar temperatura ali dentro. Não. O que a gente precisa fazer é um melhor clima para a planta. Tá? Eu sempre gosto de utilizar que a planta, a gente tem que cuidar ela igual a gente cuida de um bebê. Tá? Eu gosto de usar essa analogia aqui porque fica fácil de entendimento. Se a gente não der ali o mamar, der a comida para o bebê na hora certa, der água, trocar ele, tá frio, botar uma mantinha, botar 2 mantinhas, ver como é que tá a temperatura dele ali. Gente, a planta é a mesma coisa. Tá? Como é que está a temperatura dentro da estufa, como é que está a água, como é que está a eficiência ali do fertilizante que eu estou usando, como é que está a eficiência do meu manejo. Eu estou conversando com a planta, tem que conversar com a planta, né? Então tem que ter esse entendimento para a planta responder, porque senão ela não vai responder também. É um ser vivo, é que nem a gente, né? Se a gente não abastecer, não comer, não fazer exercício, não fizer leitura para ter mais conhecimento, nós não vamos conseguir desenvolver, né? E a planta da mesma forma. Não pense que você vai comprar uma estufa, que a estufa, comprei uma estufa porque o Guga falou para mim que eu vou comprar uma estufa, meter um plástico difusor lá, meter uma tela clarite, lindo, maravilhoso, vou sentar aqui e tudo vai acontecer. De maneira nenhuma, né? O meu amigo Juca aqui dá uma dura em nós aqui. Tá aí o Lucas, tá aí o Wesley. Ô Juca, peço desculpa aí, né, que o pessoal não te respondeu aí, mas pode ter certeza que tá online aí o Wesley e também o Lucas do nosso time. Eles vão te chamar agora aí, tenho certeza, e vai entender porque que essa mensagem não respondeu, não chegou para você aí, tá bom, Juca? E obrigado aí pelo feedback, tá? Agradeço muito aí a sua mensagem. Então a gente tem que ter esse entendimento. A Ana está aqui, já está chamando ele. Ana, obrigado, Ana. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a planta ela responde de acordo do que a gente consegue colocar para ela ali também, tá? E a troca de ar é muito importante. A troca de ar da parte interna da estufa ali é extremamente importante. Dependendo de alguns casos, né, a gente vai trabalhar aí, trabalhamos com cortina, ou vamos trabalhar com lanterninha zenital, dependendo da região que a gente se encontra, tem que trabalhar com abertura superior, e dependendo de alguns casos, até colocar ventilador para fazer, né, e forçar essa troca de ar. E também, hoje está usando muito para baixar a temperatura também, e falando em ventilação, relação de metro quadrado também, se usa muita nebulização superior para plantas aí de folhas, né, para baixar a temperatura e você não prejudicar tanto a umidade também dela aí. A temperatura é onde se tem um ganho bastante relativo e muito bom, é um comparativo das estufas convencionais, né, que nós temos, as estufas premium, as estufas light, para a estufa modelo Euro, que a Tropical
tem fabricação e é exclusivo isso. O que acontece? Quando a gente trata de maiores larguras, como 9,60 e 12,80, que são as larguras da estufa Euro, melhora-se o ambiente interno, né? Parte interna você vai colocar mais planta. A envergadura de arco é quase o dobro de uma estufa convencional, de uma estufa de 7, de 8. O que vantagem a gente tem de sair de uma padronização hoje que o mercado oferece, do que a Tropical também oferece de largura 7, 8, que a gente é muito comum encontrar isso no mercado, e partir para uma largura de 9,60 ou 12,80. Eu falo duas grandes vantagens. Quais são elas? Você ganha aí um aumento de produtividade, você consegue colocar até 30% a mais de planta, porque você não tem postes internos, você não tem nada atrapalhando ali no seu ambiente interno. E a temperatura, a gente aí tem estudos, né, em cima das estufas Euros montadas, que você consegue ter um melhor microclima numa estufa Euro de 9,60 ou 12,80 do que uma estufa convencional de 7,8, devido a toda uniformidade e relativo entre relação metro quadrado, ar por temperatura interna, tá? Então aí falando de temperatura, o que você vai ter economia, que você não vai precisar, em alguns casos, colocar sombreamento interno, né? Sombreamento, aquela tela na altura do pé direito, não vai precisar fazer nebulização, em muitos casos, e também não vai precisar colocar abertura zenital. O que financeiramente para o projeto isso, você tem aí muitos ganhos, tá? Então isso é um relativo que a gente traz de ar, né, ambiente interno por metro quadrado, comparado uma estufa Euro comparado com as estufas convencionais que nós temos, né, que nós temos muito no mercado hoje, 7, 8 de largura, que são estufas convencionais, tá? Espanta, né, 9,60 e 12,80 de largura, pô, mas e a resistência disso? Como que fica isso? A gente garante, tá? E dá uma garantia para vocês, atestado por engenheiro técnico responsável. Hoje todos os projetos da Tropical, todas as estufas que saem da nossa indústria, né, a gente tem um engenheiro técnico responsável que assina e valida todo o projeto. E esse projeto Euro, a gente traz aí uma garantia de 100 km por hora, tá? Então uma estufa aí, um vento hoje para 100 km só derruba a casa. Então a gente garantiza isso, que a estufa não vai ter problema quanto à resistência também e quanto a vento. Continuando aqui a nossa linha de raciocínio sobre opcionais, sistema de irrigação é muito importante, tá? Quando usar, como usar e qual usar. Hoje a gente tem um sistema de gotejo, né? Gotejo aí no solo, direto ali no canteiro. A gente tem um gotejo em vaso, que tem a fita que sai direto pro vaso. A gente tem um sistema macarrão ali também, que sai pro vaso, né, com espeto. Tem um sistema de aspersão, o sistema de nebulização. Então existem vários sistemas aí de irrigação. A irrigação em si, gente, trazendo para o cultivo protegido, tem muitos ganhos, tá? E ganhos assim, muitos conceituados, né? Tem uma pesquisa que você tem aqui uma eficiência de 95%, trazendo para o cultivo protegido, e percas, comparado a campo aberto, né? Não tem perca de água, né? Você faz ali a dosagem ideal para a planta, né? O que um cultivo no ambiente aberto, você vai ter ali água jorrando, né? Normalmente se trabalha naquele aspersor, onde a água vai jogando e você não tem eficiência que está caindo exatamente no pé, né? Fazendo ali o conta-gota. Ah, Guga, mas qual é o sistema ideal para a minha produção? Vai depender do seu projeto, vai depender do que você quer produzir e como você quer produzir. Gente, tudo isso que eu estou falando, né? Todo esse planejamento, toda essa ajuda, puta, é muita informação, é muita coisa, exatamente, é muita coisa, é muita informação. Mas nós na Tropical temos esse papel de ajudar vocês, né, a entender e fazer esse projeto sair do papel e desde o planejamento, né, a gente tem lá um orientador técnico nosso,
o Gustavo Iqueda, né, que dá essa consultoria. A gente pode dizer que é uma consultoria que a gente não cobra nada por isso, né? Então liga lá muitos produtores querendo entender, né, por onde eu começo, que jeito que eu começo. Cai muita gente lá, gente, muito produtor ainda que não entende, né, da tecnologia em cultivo protegido e quer entender mais. Então a gente tem lá um orientador técnico, consegue fazer todo esse apoio, toda essa ajuda, toda essa consultoria, tudo isso sem custo, tá? Para ajudar realmente você a evoluir com essa ferramenta em cultivo protegido. E se o nosso orientador não puder atender, né, tem um time comercial lá que vai ajudar a vocês a entenderem, né, de qual é o melhor projeto para vocês. Se vocês tiverem mais perguntas, pode ir mandando aqui, tá? A gente já vai entrando no nosso 10 minutos finais aí da nossa live. Vocês aqui pelo Facebook também, por favor, se tiverem pergunta, pode ir encaminhando para a gente que a gente vai respondendo também. Então a variedade, né? Como que a gente sai aí da parte de sistema, variedade de sistema de irrigação, qual que eu coloco, como que eu coloco, que maneira, vai depender do seu planejamento. E um ponto muito importante que eu trago aqui, trago para a reflexão de vocês também, você que já produz, seja ele em campo aberto, seja ele em cultivo protegido. Gente, muito importante saber qual é a procedência da minha muda, a procedência da minha semente, qual a variedade da minha semente, da onde está vindo, porque senão você tem uma puta de uma Ferrari ali, um baita de um projeto, e você não tem uma semente de qualidade, você não tem uma muda de qualidade, o que vai prejudicar na sua produção. Então é muito importante, né? Se eu não faço a minha muda, se eu não tenho conhecimento de fazer minha muda, o que a gente recomenda? Procure um viveirista, né, da sua região, que ele possa ali fazer ali uma muda, que você possa acompanhar ali o desenvolvimento da sua muda. É muito importante ter aí uma muda de qualidade, que também vai ser o início, né, que você vai colocar essa muda lá no solo, ou no vaso, ou no slab, ou na hidroponia, seja ele onde for. É muito importante entender, né, uma grande produção começa de uma grande semente e de uma grande muda, tá, gente? Então faz parte isso também do planejamento. Vamos lá, dando sequência aqui na nossa linha de raciocínio, né? A gente traz aqui, depois a gente vai para o manejo. Lógico, o manejo é tão quanto importante, né? Depois da muda eu tenho que ali estar diariamente qualificando a minha equipe. Eu vou ter mais 2, 3 funcionários, não, vai ser só eu, a minha esposa, meu primo, meu filho. Gente, que é importante, tá? Quem vai trabalhar, quem vai estar no manejo ali, é muito importante ter uma padronização, tá? Como se faz isso, quando poda, quando irriga, como que eu vou irrigar isso. Se não sabe, busque conhecimento. Tá aí a internet hoje, que facilita muito, né? Tá aqui a Tropical, junto com o nosso orientador técnico lá também, que ele vai poder orientar muita coisa. Não queira ir na cara e coragem e medo de fazer pergunta e medo de poder ter um entendimento, né? Ter um entendimento de tudo isso e fazer caca lá. E as pessoas que tá ali, tem que estar envolvida, né, no manejo, elas têm que estar muito engajadas e tem que ter ali uma linha de raciocínio de início, meio e fim de trabalho diariamente, tá? Então, bota lá um quadro para o pessoal entender, o que nós vamos fazer, tá aqui no quadro, quanto nós vamos colocar de água, vamos ter que medir lá no campo como é que está, né, no vaso, como é que está o desenvolvimento da planta, nível de BRICS, um nível de doença, se tiver doença, como é que está isso, tem que estar muito claro esse início, meio e fim de trabalho para todo mundo, né? E qual a melhor forma? Nada com gestão à vista, né? Então bota um quadro lá para todo mundo olhar, para todo mundo que vai trabalhar na estufa, o que ele precisa fazer, como que ele precisa fazer, né? Então, muito básico, muito simples, né? E depois você vai aprimorando. Hoje a gente encontra aí produção que tem lá um manual, né, de como as pessoas têm que trabalhar no manejo,
tá? Então essa pessoa tem lá, olha, eu tenho que fazer isso dessa forma, podar dessa maneira, qual a frequência que eu preciso podar, qual a frequência que eu tenho que analisar temperatura. Então tudo isso faz parte do projeto e do planejamento, tá? Além dos benefícios, né? A gente diminui água, a gente consegue fazer um microclima ideal para dentro da estufa, da planta, a gente consegue diminuir mão de obra, a gente consegue diminuir manejo, a gente consegue diminuir insumos, agrotóxico, e a gente consegue ter alta produtividade. É o que a gente quer, é o que a gente precisa, é o que o produtor precisa para poder entender. O amigo Fábio pergunta qual o valor de uma estufa euro. Ô Fábio, nosso time também vai estar online aí, com certeza vai estar te chamando aí, vai te mandar, mas hoje aí gira em torno aí de R$50 o metro quadrado, depende do projeto. A gente tem projetos aí que parte de R$25 o metro quadrado e vai até R$200 o metro quadrado. Varia muito, né, de quais são os opcionais que você quer colocar, qual o tipo de estufa, tamanho, área, região. Varia muito, Fábio, tá? Mas a gente consegue entender e montar um plano para você de qual é a melhor estufa e quais são os melhores opcionais para você poder iniciar esse cultivo protegido, tá? Mas alguém deve estar te chamando aí para trocar uma ideia com você. Gente, então, além de todo esse benefício que o cultivo protegido traz, né, do frio intenso que nós estamos chegando agora, da geada, de chuva, que tudo isso atrapalha, né? Atrapalha muito a planta. O Lucas pergunta, existe algum sistema para aquecer a estufa no inverno? Existe sim, Lucas. Existe o sistema de aquecimento que a gente fala, né, por calefação. Não é um sistema muito utilizado hoje na produção de HF. Praticamente, posso dizer para você, zero. É muito utilizado na parte de flor. A flor é muito utilizada. Na Europa é muito utilizado, que existem temperaturas bem mais baixas do que a gente, até gelo, né, é muito utilizado nessas áreas. Nós temos o costume de utilizar os plásticos, tá? Então, naquele sistema que eu falei anteriormente, fechando aí, né, as estufas com plástico para poder manter aí uma temperatura, né, ideal aí para a produção. O ideal que a gente fala é de 25 a 35 no ambiente noturno aí. E com o plástico você consegue fazer essa temperatura. Tá certo, Lucas? Então, os benefícios, né, são inúmeros, tá? Trago dados aqui, né, que nós publicamos aí uns 6 meses. Nós temos aí 1 minuto para finalizar a nossa live. O conteúdo é bom, a gente sempre estoura o tempo, né? Mas eu quero agradecer de antemão para vocês pela presença aí de mais essa live. Nós vamos ter mais conteúdo, né? Agora a live ela fica gravada, então quem chegou depois, que nem meu amigo Robson aí. Ô Robson, eu respondi a sua pergunta há uns 10 minutos atrás, então ela vai ficar gravada, você pode entrar lá e ver a resposta, tá? Eu respondi ela. Um comparativo de campo aberto, tá? E cultivo protegido. Na mesma área, você consegue produzir 600 caixas de tomate e para produção em estufa você consegue produzir 1.560 caixas. Então, você vê aí, né, quase um triplo de produtividade para o ambiente protegido. Então, a ferramenta, né, estufa hoje é essencial para que a gente consiga, né, vocês produtor, consiga produzir um fruto de altíssimo nível para ter uma melhor rentabilidade, para ter retorno e para manter, né, a entrega. Precisa manter ali a roda andando, tem que ter produto. Se eu não tiver produto, eu não entrego e não recebo. Então, o seu cliente também precisa desse produto chegando para ele lá semanalmente, diariamente, quinzenalmente. Então, o cultivo protegido, ele traz esses benefícios. Agradeço imensamente, uma boa noite para todo mundo. Obrigado por mais essa live, obrigado pela presença. Se existir mais dúvida, qualquer detalhe, manda inbox para nós aí, manda a mensagem que a gente com certeza vai responder. Agora a live ela fica gravada. Quem chegou depois pode pegar o comecinho lá também, compartilhe aí com os amigos, divulgue aí também a Tropical para todo mundo. Obrigado aí imensamente ao nosso time hoje aí na retaguarda. Muito obrigado. Um beijão para todo mundo e quarta que vem tem mais, pessoal.